Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confiou, a piedade divina sempre me rege, me guarda, me governa, ilumina. Amém. Dileto e amado ouvinte deste programa, Oração da Manhã, nós estamos juntos nesta terça-feira para meditar sobre coisas sublimes da nossa fé católica. Hoje a Igreja reserva no seu calendário a festa de São Filipe e São Tiago Menor. Filipe seguiu a Jesus como Messias, anunciado pelas Escrituras, e dele comunicou a fé a Natanael. Fez-se porta-voz de alguns gregos que desejavam ver o Mestre. Jesus o convida a conhecer o Pai, visível no Filho feito homem. Tiago de Alfeu, apelidado o Menor, era parente do Senhor e foi chefe da comunidade eclesial de Jerusalém. O Novo Testamento traz uma carta com seu nome. Os dois apóstolos são comemorados numa só festa, porque, segundo uma tradição, as relíquias deles foram colocadas sob o altar da Basílica dos 12 Apóstolos em Roma, no dia da sua dedicação, no dia 1º de maio de 565. Ora, prezado ouvinte, celebrar a festa de um apóstolo na igreja é para nós católicos algo muito importante para a nossa fé, porque é uma coluna da igreja. Hoje nós lembramos essas duas colunas. O que esta festa nos convida? Nos convida a amar a igreja. É o que falta muito na comunidade católica nesses últimos tempos conturbados, o amor à igreja. A igreja é o corpo místico de Cristo. Nosso Senhor quis estabelecer neste mundo a edificação da sua igreja sob Pedro. A igreja, ela é o próprio Jesus ressuscitado, porque ela é mística. E nós entramos na igreja, nós nos agregamos a ela através do nosso batismo. Por isso, amar a igreja é algo maior do que amar as pessoas que estão na igreja. Eu não posso guiar a minha fé católica por causa do padre A, do padre B, do bispo, etc., do diácono, daquele líder pregador da igreja. Não. O centro da igreja é Cristo. E nela nós, seus servidores todos, os batizados, leigos, consagrados, os ordenados, todos nós na igreja somos chamados a cumprir os compromissos advindos do batismo, promovendo o amor, a comunhão na igreja, promovendo a evangelização, a catequese. A igreja não é ONG, a igreja não é um partido político, a igreja não é ela que vai dizer em quem você deve votar, em quem você não deve votar. Isso não é trabalho da igreja. A igreja anuncia Cristo e forma seus filhos no melhor da sua teologia, das suas reflexões, dos seus estudos, para que possamos crescer na fé. Hoje eu quero falar de um assunto espinhoso na igreja, mas eu tenho que falar. Eu senti no meu coração que eu preciso falar, porque é algo que nos engasga, é algo que nos machuca ao longo do tempo do nosso ministério. Hoje eu quero falar da honestidade do católico em relação aos bens da igreja e ao dinheiro da igreja. Senti o desejo de falar isso porque há uns 5 dias atrás alguém me mostrava uma revista em que trazia uma reportagem de problemas econômicos, de desvio de dinheiro numa destas igrejas não católicas. E eu disse, mas nós não podemos entrar nisso aí porque nós também temos os nossos problemas. Nós também temos na igreja quem não respeita os bens e o dinheiro da igreja. Nós temos, e a gente precisa falar disso.
Nós temos muitos sacerdotes, muitos religiosos, leigos maravilhosos que administram com honestidade os tesouros do templo, as coisas de Deus. Mas aqui e ali nós temos católicos que desviam o dinheiro da igreja, que usurpam o dinheiro da igreja. E eu não tenho dificuldade nenhuma para falar isso, porque ao longo dos meus 35 anos de sacerdócio, eu tenho uma boa coleção de maus testemunhos de pessoas ordenadas, religiosos, pessoas leigas, que não respeitaram o dinheiro dos fiéis. O dinheiro da igreja, seja do que for, do encontro de casais com Cristo, da pastoral familiar, do grupo de oração, do ministério tal, dos vicentinos, da pastoral vocacional, da OVS, onde quer que entra o dinheiro para a obra de Deus, esse dinheiro se torna sagrado. E quem o rouba, quem o desvia, comete duplo pecado. O pecado do roubo e o pecado do sacrilégio, porque roubou um dinheiro sagrado. E amar a igreja implica no respeito à igreja. Quantas coisas dos nossos museus das dioceses foram roubados? Quantas coisas que a gente fica sabendo que existia aqui no museuzinho nosso da Diocese de Formosa que não existe mais? Quem pegou essas coisas? Isso é pecado grave, é pecado de roubo. Quem gasta o dinheiro da igreja com farras, com coisas erradas, vai pagar diante de Deus. E se você um dia teve essa audácia de desviar dinheiro da igreja, e olha que não são poucas as pessoas que têm a coragem de subtrair o dinheiro da igreja. A gente escuta coisas horrorosas. Se você quer o perdão de Deus e ter a sua alma salva, faça uma boa confissão, arrependa e devolva o dinheiro que você subtraiu da igreja com juros e correções monetárias. Seja você que trabalhou na secretaria da paróquia, na pastoral do dízimo, você que cuidou do dinheiro do encontro de casais com Cristo, do ECC, e desviou dinheiro, não importa se é R$5, R$10, é roubo, é matéria de roubo. Você na renovação carismática, nos vicentinos, nas pastorais sociais, onde quer que seja. Seja R$1 que você tirou do dinheiro da igreja, é pecado grave. Mas hoje em dia a gente não pode falar disso mais, porque nós temos o respeito humano, o politicamente correto. Seja quem for, não importa se bispo, se padre, se diácono, se religioso, se leigo, coordenador disse daquilo, tesoureiro disse daquilo, não importa. Quem rouba dinheiro da igreja não tem um fim bonito. Eu conheço gente que tirou dinheiro das festas da igreja, gente que arrematou bezerros, carretas de gado no leilão da igreja e não pagou. Muita coisa. Gente que invadiu terras da igreja com o firme propósito de subtrair essas terras que são sagradas para seu bem próprio. Gente que alugou imóveis da igreja e não pagou o aluguel, sucateou os imóveis. Tem muito roubo na igreja, não é pouco não. Agora é tão bonito um padre, um diácono, um religioso, um leigo, que às vezes cuidou de grandes somas de dinheiros, de bens da igreja e que sempre zelou pela boa reputação. É a santidade no trato com o dinheiro. Ela precisa ser lembrada. Então essa meditação hoje, no dia desses dois apóstolos, São Filipe e São Tiago, é para nós amarmos a igreja. Tem gente que faz questão de subtrair o dinheiro da igreja. Não doa nada, não ajuda nada, mas quer tirar da igreja. Cuidado. Todo mundo faz um momento na vida o resumo da sua existência. E esse resumo é doloroso. É aquele resumo final em que você vai estar diante do justo juiz que tudo viu, que tudo sabe da nossa vida. Vamos ter responsabilidade, vamos pensar nisso. Isso aqui é questão de salvação.
Estou tocando num ponto que se refere à salvação eterna de nossas almas, a honestidade em tudo e, sobretudo, nas coisas da nossa Santa Igreja Católica. Administre as coisas de Deus com responsabilidade. Não cometa esse pecado de sacrilégio, de roubo, porque isso custará caro a sua alma. E se você já o cometeu, não deixe para depois. Vá hoje ou amanhã a um sacerdote, faça a sua confissão e faça a reparação do dano que você fez. Faça isso enquanto é tempo. Não deixe para o final da sua vida, não, que é muito triste. Vamos à palavra de Deus do dia de hoje. A aclamação ao Evangelho da liturgia de hoje nos traz João 14, versículo 6. Sou o caminho, a verdade e a vida, diz Jesus. Filipe, quem me vê, igualmente vê o Pai. Os apóstolos receberam de Jesus essa missão de demarcar neste mundo o caminho de Cristo. A igreja, através dos apóstolos, ela continua a missão de Cristo na igreja. Nós continuamos o trabalho apostólico, não de Judas, que era apóstolo e que roubou o dinheiro das ofertas que eram feitas a Nosso Senhor para cuidar dos pobres. Imagina, lá no início da igreja já tinha um problema. O Evangelho diz que Judas era ladrão. Roubava o quê? O dinheiro das esmolas que o povo colocava naquela sacolinha para Jesus cuidar dos pobres e comprar aquilo que ele precisava. Que tristeza, que loucura isso, né? Não faz bem. Olha, essas coisas, o roubo, o alheio chora o dono, você roubar de Deus, é muito grave isso. É muito difícil a gente poder defrontar-se com essas realidades. Uma alma generosa e honesta, ela trilha esse caminho que é o caminho da salvação. O desonesto, o mentiroso, porque todo mundo que rouba, que desvia o dinheiro da igreja, do grupo de oração, do ECC, da renovação, dos vicentinos, do conselho, do dízimo, onde for, quem faz isso torna-se um mentiroso. Mente para si mesmo e chegará o dia que terá que curvar-se diante do rosto do justo juiz. Que Deus nos livre desta má conduta e nos dê a virtude da honestidade. Senhor nosso Deus e Pai, abençoa o dízimo, as ofertas, as doações do povo de Deus que deposita tudo isso no altar do Teu Filho Jesus. Abençoa esses proventos e abençoa as mãos dos sacerdotes, dos religiosos, dos leigos, diáconos, para que administre com sabedoria e santidade aquilo que é da obra do Teu Filho Jesus. Dai-nos, Senhor, a humildade, a santidade e a boa administração dos nossos bens e dos bens da Igreja. Amém. Pela intercessão de São Filipe e São Tiago, seja abençoada a sua vida e de sua família, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Até amanhã, se Deus nos permitir.